Seis amigos, todos estudantes de uma universidade, que decidiram passar um fim de semana em um acampamento na floresta, onde havia uma comunidade alternativa que oferecia uma experiência espiritual com chá de santo daime, também conhecido como ayahuasca. Eles tinham ouvido falar dos efeitos alucinógenos da bebida, que supostamente abria as portas da percepção e revelava os mistérios do universo. Eles estavam curiosos e ansiosos para experimentar algo diferente e caótico. O acampamento ficava em uma área isolada, cercada por árvores densas e um rio caudaloso. Havia várias barracas de lona, uma fogueira, uma cozinha improvisada e um galpão de madeira, onde aconteciam as cerimônias com o chá. Os moradores do lugar eram pessoas estranhas, de aparência suja e roupas rasgadas, que falavam pouco e olhavam muito. Eles se diziam seguidores de um mestre espiritual chamado Pai João, que vivia em uma cabana no alto da montanha e só descia em ocasiões muito especiais. Os amigos foram recebidos por um homem magro e barbudo, que se apresentou como Pedro. Ele disse que era o responsável pelo acampamento e queria orientá-los sobre o uso do chá. Ele explicou que o chá era feito com duas plantas da Amazônia, a chacrona e o mariri, que continham uma substância chamada DMT, capaz de induzir estados alterados de consciência. Ele disse que o chá era sagrado e que deveria ser tomado com respeito e reverência, seguindo as instruções do mestre João. Pedro levou os amigos para o galpão, onde havia um círculo de cadeiras e um altar com velas, flores e imagens de santos. Ele disse que eles iriam participar de uma sessão noturna com chá, que começaria às 9 horas da noite e duraria até o amanhecer. Ele disse que eles deveriam jejuar durante o dia, beber bastante água e evitar álcool, drogas e sexo. Ele disse que eles deveriam vestir roupas brancas e levar um cobertor e um balde para cada um. Ele disse que eles poderiam sentir náuseas, vômitos, diarreias e outros desconfortos físicos durante a sessão, mas que isso era normal e fazia parte do processo de purificação. Pedro disse que eles deveriam ficar sentados em silêncio durante a sessão, sem conversar ou se levantar, a menos que fosse necessário. Ele disse que eles poderiam ver, ouvir ou sentir coisas estranhas durante a sessão, mas que isso era fruto da imaginação e não deveria ser levado a sério. Ele também disse que eles deveriam confiar no mestre Pai João, que iria guiá-los pela jornada espiritual. Os amigos concordaram com as regras e se prepararam para a sessão. Eles estavam nervosos e excitados ao mesmo tempo. Eles não sabiam o que esperar do chá, mas tinham certeza que seria uma aventura inesquecível. Às 9 horas em ponto, eles entraram no galpão e se sentaram nas cadeiras. Havia cerca de 20 pessoas no círculo, incluindo Pedro e alguns outros moradores do acampamento. No centro do círculo havia uma mesa com uma jarra de barro cheia de um líquido escuro e viscoso, o famoso chá de santo daime ou ayahuasca. Pedro pegou a jarra e começou a servir o chá em pequenos copos. Ele passou por cada pessoa do círculo dizendo algo como "Salve Deus" ou "Salve a Rainha", antes de entregar o copo. Quando chegou aos amigos, ele disse: "Esse é o chá da morte. Ele vai matar o seu ego e renascer o seu espírito. Beba com fé e coragem." Os amigos pegaram os copos e beberam chá. O gosto era amargo e repugnante, como terra misturada com vinagre. Eles sentiram uma ânsia de vomitar, mas se controlaram. Eles devolveram os copos para Pedro, que os colocou de volta na mesa. Pedro então se sentou em uma cadeira e disse: "Agora vamos esperar passar o efeito do chá. Ele pode demorar alguns minutos ou algumas horas, dependendo de cada um. Não se assuste com o que vão ver ou sentir. Lembre-se, tudo não passa de uma ilusão. O único real é o mestre Pai João, que está aqui conosco em espírito. Ele vai nos proteger e nos ensinar. Vamos cantar alguns hinos para louvar o seu nome e pedir a sua bênção." Pedro então começou a cantar uma música em um idioma desconhecido, que parecia uma mistura de português, espanhol e indígena. Os outros moradores do acampamento se juntaram a ele, formando um coro harmonioso e hipnótico. Os amigos tentaram acompanhar a melodia, mas não entenderam as palavras. Eles ficaram cantando por um tempo, sem saber quanto tempo exatamente. Eles começaram a sentir um calor no corpo, uma tontura na cabeça ou uma pressão no peito. Eles começaram a suar, a tremer, a arfar. Eles começaram a ver cores, formas, luzes, sombras. Eles começaram a ouvir vozes, risos, gritos, sussurros. Eles começaram a sentir medo, angústia, dor, prazer. Eles entraram em um estado de alucinação profunda, onde a realidade se misturava com a fantasia, onde o passado se confundia com o presente, onde o bem se confrontava com o mal. Eles viram coisas terríveis e maravilhosas. Um deles viu o rosto do pai morto, que lhe disse que estava orgulhoso dele e o que o amava muito. Outro viu seu cachorro de infância, que lhe lambeu o rosto e o convidou para brincar. Outro viu a sua namorada,
que lhe beijou apaixonadamente e lhe disse que estava grávida. Outro viu seu ídolo musical, que lhe elogiou o talento e lhe ofereceu uma parceria. Outro viu seu professor favorito, que lhe ensinou uma lição importante e lhe deu um abraço. Outro viu seu melhor amigo, que lhe traiu e lhe roubou. Eles viram também coisas horríveis e assustadoras. Um deles viu um monstro de dentes afiados e garras afiadas que lhe rasgou a carne e lhe devorou as vísceras. Outro viu uma cobra gigante e venenosa, que lhe enrolou no corpo e lhe picou os olhos. Outro viu um palhaço sorridente e malvado, que lhe cortou os dedos e lhe enfiou agulha nas unhas. Outro viu uma boneca de porcelana e cabelos loiros, que lhe falou com uma voz infantil e lhe arrancou os cabelos. Outro viu um espelho quebrado e sujo, que lhe mostrou seu rosto deformado e envelhecido. Outro viu uma aranha peluda e nojenta, que lhe teceu uma teia e lhe injetou um veneno. Eles viram também coisas estranhas e incompreensíveis. Um deles viu um labirinto de espelhos, onde se perdeu entre reflexos distorcidos e ilusórios. Outro viu um jardim de flores, onde cada flor tinha um rosto humano e uma personalidade própria. Outro viu um relógio de areia, onde o tempo corria ao contrário e as coisas mudavam de lugar. Outro viu um xadrez de cores, onde as peças eram animais fantásticos e as regras eram aleatórias. Outro viu um livro de páginas em branco, onde as palavras apareciam e desapareciam conforme o que sua visão queria mostrar. Outro viu um circo dos horrores, onde os artistas eram monstros deformados e os espectadores eram vítimas torturadas. Eles não sabiam se estavam sonhando ou acordados, estavam vivos ou mortos, estavam sós ou acompanhados. Eles não sabiam quem eram, onde estavam ou o que faziam. Eles não sabiam de nada. Eles só sabiam que estavam sofrendo. Eles queriam que aquilo acabasse. Eles queriam voltar à realidade. Eles queriam sair daquele pesadelo, mas eles não podiam. Eles estavam presos ao chá da morte. E o chá da morte não tinha piedade. Ele os levava cada vez mais fundo na escuridão, cada vez mais longe da luz, cada vez mais perto do inferno. Ele os fazia ver o que eles mais temiam, o que eles mais odiavam, o que eles mais negavam. Ele os fazia enfrentar os seus demônios, os seus pecados, os seus segredos. Ele os fazia confessar as suas culpas, as suas vergonhas, as suas fraquezas. Ele os fazia sofrer as suas dores, as suas perdas, as suas mágoas. Ele os fazia chorar, gritar, implorar. Ele os fazia enlouquecer. E ele não parava. Ele só parava quando eles morriam. E eles morriam um a um. Um deles morreu de medo quando o monstro lhe arrancou o coração. Outro morreu de veneno quando a cobra lhe injetou seu sangue. Outro morreu de dor quando o palhaço lhe perfurou o cérebro. Outro morreu de solidão quando a boneca lhe quebrou o pescoço. Outro morreu de velhice quando o espelho lhe sugou a vida. Outro morreu de asfixia quando a aranha lhe envolveu na teia. Eles morreram sem saber por quê. Eles morreram sem dizer adeus. Eles morreram sem deixar rastro. E ninguém se importou. Ninguém se importou porque ninguém sabia. Ninguém sabia porque ninguém viu. Ninguém viu porque ninguém estava lá. Ninguém estava lá porque ninguém existia. Ninguém existia porque tudo era ilusão. Tudo era ilusão porque tudo era o chá. Tudo era o chá porque tudo era morte.